Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, e nós vamos ler do versículo 10 ao 18. Efésios, capítulo 6, do 10 ao 18. Efésios 6, de 10 a 18, diz assim a palavra do Senhor: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos clamar ao Senhor, que o Senhor venha falar ao nosso coração, despertar o seu povo, Senhor, reunido neste lugar, para se colocar em posição ofensiva e defensiva espiritualmente, pois nós estamos vivendo uma tremenda guerra espiritual e precisamos nos posicionar como povo de Deus, como povo da cruz. Que o teu nome nessa noite, Senhor, seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados, a gente tem trazido uma série de palavras na forma de meditações diárias, e essas meditações nos dias de culto são transformadas em sermões, para que a gente estude um pouquinho mais e veja aquilo que o Espírito de Deus quer falar no nosso coração. E nesses dias, ou ultimamente, uma palavra tem estado constantemente na minha mente, e essa palavra é perplexidade. São tantas coisas que têm acontecido no meio do povo de Deus, que tem horas que eu fico sem ação e sem reação. E às vezes, eu não sei se acontece isso com vocês, há situações que nos chegam que nós não sabemos nem como orar. Nunca se viu um momento de guerra espiritual, de batalha espiritual tão renhida no meio do povo de Deus. Tem um versículo que eu gosto muito dele, está no Salmo 57:1, o salmista diz ao Senhor, ele pede: esconde-me à sombra das tuas asas, até que passem as calamidades. O esconderijo de Deus é Jesus. E nós precisamos nos entrincheirar neste esconderijo. Ali é a trincheira do cristão, é o lugar onde ele se abriga, é o lugar onde ele se esconde. Nós precisamos estar sempre escondidos em Deus. Esse texto de Paulo que nós lemos é um texto muito conhecido, e ele nos alerta como cristãos para o fato de que estamos em plena guerra. Nunca se viu tanta inversão de valores, tanta mortandade no meio do povo de Deus, até mesmo no meio do povo de Deus, e na terra de nossos dias. E aí nós não podemos negligenciar
a vigilância e a oração constantes. Todos aqueles que querem viver piedosamente têm sofrido grandes perseguições. E a ideia central aqui é trazer um despertamento espiritual, no sentido de nós compreendermos que já fomos arregimentados como bons soldados de Cristo, não para um combate puramente físico, mas contra as forças espirituais do mal no mundo invisível. Não negligencie a batalha espiritual na qual já estamos engajados, quer queiramos ou não. E Paulo usa aqui, para ilustrar esse combate, uma linguagem militar, visto que ele próprio estava sob a guarda de um soldado romano. E os seus leitores estavam acostumados com o movimento de soldados indo e vindo com seus equipamentos de guerra. E ele usa a figura do soldado romano que estava fazendo a sua guarda para descrever esse texto tão rico. Como cristãos, enfrentamos 3 tipos de inimigos, ou 3 frentes de batalha: o mundo, o diabo e a carne. O mundo é o sistema à nossa volta, a sociedade sem Deus. A carne é a velha natureza pecaminosa herdada de Adão, com suas inclinações contrárias à vontade de Deus. E o diabo é o velho homicida, ladrão, destruidor, mentiroso, adversário, acusador, líder de legiões de espíritos malignos. E ele está vivo e ativo no planeta Terra. Essas 3 frentes inimigas trabalham em conjunto e se opõem unidas a Deus e ao seu povo. Quanta coisa tem acontecido nos lares, quantas separações, quantas traições, quantas coisas temos visto no meio do povo de Deus. Essa semana nos chegou um pedido de oração por um casal consagrado, um casal de muito tempo. Esse homem resolveu ir embora de casa, do nada, desapareceu, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém sabe onde ele está. E a gente tem clamado por isso, para que o Senhor traga as obras à luz. Filhos contra pais, pais contra filhos, o amor tem esfriado dos corações de uma maneira tremenda. Nunca a violência e a promiscuidade estiveram tão exacerbadas como nos nossos dias. Misericórdia. E aí, o povo de Deus também precisa agir em unidade. Estamos lutando não para conquistar uma vitória, mas já em vitória, porque estamos do lado do vencedor. Jesus é o forte dos fortes, o valente dos valentes, o todo-poderoso, aquele que vai à nossa frente como um poderoso guerreiro. Mas nós precisamos confiar a Ele as nossas lutas, as nossas batalhas. O Espírito Santo nos capacita para que nos apropriemos pela fé da nossa vitória em Cristo. Não é fácil, não tem sido fácil viver como cristãos nos dias que estamos vivendo. É preciso buscar ao Senhor com toda a força do nosso coração. As igrejas não podem se transformar em clubes eclesiásticos. Eventos. Isso não forma cristão verdadeiro. Cristão verdadeiro tem que estar ali todos os dias, se alimentando desse banquete que é a palavra de Deus. E essa palavra traz para nós uma libertação todos os dias. Cada vez que nós abrimos a Bíblia, nós somos confrontados com a verdade de Deus e somos libertos em áreas específicas. Fomos justificados de uma vez por todas, mas a nossa libertação, ela é um processo que dura a vida inteira. Enquanto vida tivermos sobre a terra, nós estaremos sendo santificados, transformados, libertados pelo Senhor. O povo de Deus precisa agir em unidade. A unidade de inteligência militar desempenha papel crucial em uma guerra. Essa força-tarefa permite que os oficiais conheçam e compreendam as ações e estratégias do adversário. A igreja é essa força-tarefa.
Se negligenciarmos isso, subestimando a capacidade e o poder destrutivo do nosso inimigo, seremos esmagadoramente derrotados. Por outro lado, nós não podemos perder de vista que o nosso adversário não trabalha sozinho, ele trabalha em equipe. Ele trabalha com o material que nós damos a ele com as nossas inclinações. E nós precisamos estar constantemente em vigilância. Não estamos lutando contra seres humanos, mas contra seres espirituais demoníacos, cujo único propósito é destruir a obra e o povo de Deus. Esses seres estão sob o comando do adversário. A igreja precisa estar alerta às suas astutas ciladas. De vez em quando, o Senhor abre uma cortina no mundo espiritual, através da sua palavra, para nos mostrar e nos instruir daquilo que acontece no mundo espiritual. Uma dessas janelas está sendo aberta aqui pelo Espírito Santo, através do apóstolo Paulo. Há recomendações aqui do apóstolo aos seus leitores antes de usarem o equipamento de guerra. Prestem atenção. Primeiro, é preciso fortalecer-se no Senhor e na força do seu poder. Aquela mãozinha levantada lá atrás, quando você tomou uma decisão por Jesus, não faz de você um cristão genuíno. Aquilo ali é o primeiro passo para que você siga crescendo na graça e no conhecimento de Deus, em oração constante, em consagração, em busca pela presença de Deus. Precisamos nos fortalecer na força que só o Senhor supre. E esse fortalecimento passa pelo arrependimento e confissão de pecados. Precisamos nos reconhecer profundamente dependentes de Deus e nos humilhar diante da sua presença. Tem faltado isso. Tem estrela demais no meio do povo de Deus. Tem estrela demais nos eventos. A única estrela da igreja chama-se Jesus Cristo e ninguém mais. Segundo lugar, é preciso nos revestir de toda a armadura de Deus. Essa armadura, com suas diversas peças, não é algo místico, usado como se fosse um amuleto. Essa armadura deve ser plasmada em nós, através da profunda convicção daquilo que somos e temos em Cristo Jesus. Uma vez eu fui para um culto, e ali, num determinado momento, a pessoa que estava ministrando mandou a igreja toda ficar de pé. Vamos nos revestir agora da armadura de Deus. Coloca o capacete da salvação, e o povo fazendo a munganga todinha. Nós já estamos com a armadura em nós. Essa armadura, já nos revestimos dela. Tudo que nós precisamos é tomar consciência dessa armadura e fazer os ajustes necessários a cada dia. Em terceiro lugar, estamos lutando contra um inimigo astuto. As admoestações de Paulo aqui indicam que o adversário é astuto e nos arma ciladas. Não devemos subestimar o seu poder e capacidade de persistência. Ele não desiste nunca, apenas sai mudando de estratégia. Jesus o chama de ladrão, assassino e destruidor. Ele age de súbito, traiçoeiramente. E sabe a hora da ação dele? É a hora da nossa maior fraqueza, na hora do nosso maior cansaço. Foi assim na travessia do deserto, quando os amalequitas, que eram um tipo de Satanás na Bíblia, era um povo que é chamado pelos estudiosos de um tipo de Satanás. Eles atacavam o povo de Deus na hora do maior cansaço, da maior fraqueza, e eles atacavam traiçoeiramente. E assim o adversário continua fazendo pelos séculos dos séculos. Em João 10:10, na parte A, o cristão, Jesus diz isso: ele veio
que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas ele, o Senhor, veio para nos dar vida e vida em abundância. O cristão não pode se dar ao luxo de ignorar os desígnios do adversário. Ele se faz passar até por um anjo de luz para enganar, se possível, os eleitos de Deus. Olha que coisa séria. Em quarto lugar, a nossa luta não é física, mas espiritual. Certo comentarista bíblico chamado Charles Williams propõe a seguinte tradução para esse versículo. Ele diz: pois nossa luta não é somente contra inimigos humanos, mas contra os governantes, autoridades e poderes cósmicos deste mundo tenebroso, ou seja, contra os exércitos de espíritos do mal que nos desafiam na luta celestial. Olha que coisa tremenda isso aqui. O termo luta aqui indica que não somos meros espectadores, mas estamos diretamente envolvidos nessa batalha. Às vezes você está em casa, de repente, do nada, uma discussão, um problema surge, e você acha que aquilo veio daquela pessoa. Não, aquilo veio do adversário que está constantemente. Aí o apóstolo Pedro também é chamado para depor nesse ponto de hoje. Ele diz que o adversário, o diabo, nosso adversário, está ao derredor, rugindo como leão, procurando alguém que ele possa tragar. Uma coisa eu sei, labirintite ele não tem, porque ele está sempre fazendo uma ciranda ao nosso redor, ao nosso derredor. Isso é sério demais. Paulo agora apresenta a roupa, os equipamentos e a postura de guerra. Precisamos de armas ofensivas e defensivas para lutar e prevalecer contra o nosso adversário. Só poderemos fazer isso pela fé. Os dias são maus, o inimigo é mau, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? A primeira peça dessa armadura é o cinto da verdade. Como Paulo tinha na sua frente um soldado romano, ele olha para esse soldado e vai tendo a ideia para escrever esse texto. O cinto mantinha unidas as outras peças da armadura. A verdade é o elemento de integração na vida do cristão vitorioso. Como cristãos, somos seguidores da verdade. A menos que pratiquemos a verdade, não podemos usar a palavra da verdade. Nunca vi tanto crente mentiroso. Com as menores coisas. Quando a mentira entra na vida do cristão, tudo começa a desintegrar-se. Comunhão com Deus, saúde, finanças, relacionamentos e, por fim, a comunhão com a igreja. O que mente o faz sob a eficácia de Satanás, que é o pai da mentira. Mentiroso é filho do diabo. Segundo lugar, a couraça da justiça. Essa parte da armadura era feita de placas de metal e cobria a parte frontal e dorsal do corpo. Ia do pescoço até a cintura. Simboliza a justificação em Cristo Jesus. Nosso adversário é o acusador, mas não pode acusar os eleitos de Deus que andam em justiça e retidão. Olha que coisa tremenda isso aqui. As sandálias do Evangelho da Paz. Os romanos usavam sandálias com cravos na sola para dar firmeza em qualquer terreno, impedindo que escorregassem. Os nossos pés precisam estar firmados sobre o Evangelho e a paz de Cristo para não resvalar. Aqui fala da paz sobrenatural que o Evangelho proporciona pela reconciliação com Deus, bem como da prontidão para andar no caminho e anunciar as boas novas do Evangelho sempre. O cristão tem que estar em prontidão para anunciar o Evangelho da graça. Depois vem o escudo da fé. Esse escudo grande media em torno de... O escudo do soldado media em torno de 1,20 m por 60 de largura. Era feito de madeira e revestido de couro. O soldado romano o segurava diante de si para proteger-se de lanças, flechas e dardos inflamados.
As beiradas dos escudos tinham um formato que permitia uma linha inteira de soldados encaixarem um escudo no outro e marchar sobre o inimigo como uma parede sólida. E Paulo usa essa visão, usa essa imagem, e a fé viva nos move a andar e agir em unidade. Nunca a igreja do Senhor esteve tão dividida. Uns dizem assim, outros dizem assado, uns querem de um jeito, outros querem de outro, uns pensam de uma maneira, outros pensam de outro. E a gente tem deixado de usar as armas espirituais que precisamos usar. Ficamos usando as armas que o mundo tem usado. Depois vem o capacete da salvação. Refere-se à mente controlada por Deus. Em nossa mente se travam as maiores e mais mortais batalhas. Precisamos protegê-la com a certeza da salvação. Precisamos ser instruídos na palavra de Deus. Qual a constância da sua leitura da palavra? Qual a sua constância na oração, na busca pela presença de Deus? Depois vem a espada do Espírito. Essa espada é a palavra de Deus, é a arma ofensiva que Deus nos dá. Quanto mais conhecemos a palavra de Deus, mais fácil fica detectar as mentiras do adversário. No momento da salvação, vestimos essa armadura, mas precisamos nos apropriar dela a cada dia. Não precisa fazer aquelas pantomimas, aquelas mungangas que aquela outra pessoa estava fazendo lá naquela igreja, que vocês precisavam ver que coisa desmantelada. A armadura está aí. Você já está vestido com ela. Ajuste. Aqui e acolá vem uma dúvida em relação à salvação. Você tem a salvação em Cristo Jesus. Aproprie-se dela. No momento da salvação, quando vestimos essa armadura, é uma maneira do Senhor dizer para nós: lhe dei algo para você entrar nessa batalha e sair mais do que vencedor. Depois vem a postura de guerra, oração e vigilância. Orar em todo o tempo, estar em sintonia com o trono da graça, em comunhão com o Senhor. Orar no Espírito pelo poder e direção do Espírito Santo. Oração vigilante, oração perseverante, não desista da luta. Oração por todos os santos. Ore pelos seus irmãos. Orem por aqueles que estão nas lideranças, que são os mais atacados. Que o Senhor esteja nos conduzindo em triunfo e que o Senhor nos faça discernir essas coisas. O que é que nós aprendemos aqui rapidamente? Primeiro, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário é o fundamento da nossa autoridade. Segundo, o que fazer para se habilitar para essa peleja e prevalecer? Quem pode usar a armadura de Deus? Os que nascem de novo e se santificam. Aqueles que um dia tomaram uma decisão ao lado do Cristo. Terceiro lugar, conhecimento de Deus e a prática da sua palavra geram santificação. Santificação gera obediência. Obediência gera autoridade. E autoridade gera vida abundante. E é isso que o povo de Deus precisa experimentar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu queria orar por você agora. Fica aí sentado onde você está. E eu queria que vocês me ajudassem a orar também por aquele casal que tem passado momentos tremendos, sobretudo ela. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós clamamos a Ti pelo poder que há no sangue de Jesus, que o Senhor venha nos dar entendimento dessa palavra, que o Senhor venha nos fazer discernir aquelas investidas malignas que têm acontecido nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos lares, nas nossas igrejas, Senhor. Que o Teu nome em todas as coisas seja glorificado e nós possamos sair dessas lutas mais do que vencedores. De uma maneira muito especial hoje, Senhor, nós queremos clamar por aquele casal que sofreu uma investida tão grande do adversário. Homem de Deus, que tem sido líder na sua comunidade e do nada
foi embora com outra pessoa. Senhor, em nome de Jesus, coloca um anzol, Senhor, na queixada daquele homem e traz ele de volta, em nome de Jesus. Que o teu nome seja glorificado, Senhor. Olha a situação da tua serva, Pai. Ela não come, ela não dorme direito. Nada justifica aquilo, Senhor, a não ser uma investida poderosa por falta de vigilância do teu servo naquela situação. Nós já dizemos amém. Do jeito que o Senhor fizer, nós vamos render graças ao seu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Que todas as obras ali sejam trazidas à luz e o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.